a mais um episódio de Boku no Hero! E mais do passado do Dabi é revelado. O episódio começa na delegacia de polícia, onde um oficial gorila tá andando nos corredores. E nisso, alguém das celas meio que tá conversando com ele. E percebe que tá com menos guardas ultimamente. E era o Dr. Garaki. E nisso há uma frase meio que assim: sementes nascem distorcidas, dignas de se tornarem recipientes. E nisso aparece o Dabi. E isso vai ser um ponto importante para o longo do episódio. Nisso já vão ser os irmãos Todoroki. Bom, o Shotati vai ser o novo ataque, que são chamas de gelo mascrourado. E nisso temos o recap meio que das memórias do Toya, na qual ele pediu pro seu pai ir pro Pico Secoto. E a gente só vê que ele era apenas uma criança que só queria a atenção do pai. E rolou o famoso acidente envolvendo as chamas do Toya. A criança sofre meio que com as chamas meio que do seu corpo. E as únicas coisas que ele pensa é que ele ainda não mostrou pro seu pai. E nisso ele acaba caindo no lago que tava no pico. E nisso temos uma narração do Dr. Garaki, que diz que aquela criança também nasceu com uma distorção. Na verdade, ele não era distorcido desde o começo. E nisso a gente vê a figura do Alfuan achando o Toya queimado. Nisso a gente vai pro Toya, que acorda e dá pra ver que ele ficou mais velho. E até vê um tablet escrito: Dominhoco, melhora logo. Bom, o Toya vai andando para esse novo lugar que ele veio parar. E nisso muitas crianças meio que estavam numa sala vêm e diz: olha, o Dominhoco acordou. E ele diz: eu tô vivo? E ela fica surpresa porque sua voz mudou. Isso, querido, se chama puberdade. Meio que esse Dominhoco dormiu 3 anos inteiros. E aí foi informado por uma das crianças que acabou de chegar. E o Toya começa a se perguntar o que tá acontecendo, já que ele queimou o Pico Secoto e pensa em ir pra casa. Bom, ele acaba conhecendo o professor, que meio que é uma flor, que fala que ele não pode, pois agora ele vai morar com ele. Sendo que sim, essa nova família. Mas o Toya quer voltar pra casa, principalmente pro seu pai. E ele acha que ele não deve ter vindo porque ele trabalhou. E sabe que ele tá preocupado com ele. E ele fez coisas terríveis e disse coisas terríveis. Então ele quer se desculpar meio que genuinamente com sua mãe e falar com seu pai. E quando ia continuar dizendo que ele ia se tornar um herói, ele ouve uma voz dizendo que, infelizmente, acha que isso não vai mais acontecer, pois foi muito difícil consertar seu corpo queimado. As partes perdidas foram preenchidas por um tecido regenerativo, e o rosto dele faz que ele vire uma pessoa diferente, mesmo que sobreviveu. E diz que ele não terá o mesmo poder de antes. Todos os órgãos sofreram danos. Todos os seus sentidos, incluindo a capacidade de sentir dor, enfraqueceram. E o corpo ficou fraco. Sendo assim, ele não pode voltar ao normal. E gostariam de ter recebido ele com saúde. Fizeram o melhor, mas infelizmente fracassaram. Isso faz que o Toya sente meio que as memórias reprimidas meio que voltarem. E ele começa a chorar. Mas claro que ele não pode chorar. E a voz, que obviamente é o Alfuan, fala que talvez ele pode fazer as chamas dele voltarem ao normal. Ele oferece essa oportunidade, mas o Toya não quer mais aprender de ninguém mais. E o único capaz de ensiná-lo é o seu pai. E ele também meio que queima a florzinha, que obviamente é a referência do Flower, meio que do Undertale. Bom, o Garaki fala que ele tá demais por guiá-lo, já que ele tinha informação demais. E mesmo pro homem que governava tudo, não conseguia tirar o proveito da obsessão dele pelo pai. E em caso algo ter acontecido com o Shigaraki, eles prepararam um solo cheio de ódio violento, um recipiente pro Rei Demônio. Dabi era um deles. Bom, o policial não conseguia entender meio que o Garaki tá falando e pergunta se tudo isso foi planejado pelo Alfuan. Bom, o Garaki só tá dizendo pra ele tomar cuidado, pois o Dabi vive além do secretamento dele. Bom, eles deixaram o Dabi e pouco depois que despertou, o corpo dele não deveria ter durado um mês. Por isso ficou surpreso quando o negociante o trouxe a ele. O Garaki queria saber os verdadeiros motivos do Dabi, pois criou uma oportunidade para eles ficarem sozinhos. E meio que o Dabi revela que foi o Garaki que o manteve vivo. Bom, e ele até se pergunta como ele sobreviveu desde então. E ele fala que quando olha um cadáver vivo, ele já tinha ideia do que queria fazer com ele. E ele olha pro Nomo Raid e a gente entende qual foi o destino das outras crianças. Ele só voltou porque é um lugar perfeito para um funeral. Ou seja, o Dabi estava se mantendo vivo pela chama do ressentimento. E nisso,
voltamos para Dabi e Shoto, na qual Dabi fala que uma vez ele voltou para casa, mesmo estando mais fraco do que antes, e sem motivo nenhum para ter uma expectativa, ele ainda queria que o Endeavor olhasse para ele. Ele queria que as coisas tivessem mudado, ver o motivo na qual ele deveria ter nascido. Mas ao ver a mesma cena de abuso de familiar que depois de 3 anos percebeu que nada mudou. Ele era um fracasso, então não devia estar vivo. E que essas famílias já deixou ele no passado. Quando supera os limites, é como se invertesse as coisas meio que ao contrário. Então se concentrou em treinar suas chamas. E quando o seu corpo começou a inflamar e descascar, ele não sentiu nada. Então ele viu todas as técnicas meio que do Endeavor. Sempre que via ele para terceiras pessoas, sempre que ele se tornaria famoso, seu coração batia forte. E foi assim que Toya morreu e Dabi nasceu. Enquanto isso, Garaki narra que há o calor, a energia gerada por todo mundo e quando se move. E o All For One, que tem o desejo de ser o rei demônio, não poderia ter esse calor. As chamas da morte do megalomaníaco que queimaria até o rei demônio. E nisso vemos o Dabi se carbonizando, dizendo que essa é a prova viva na qual ele nasceu. Mas Shoto não vai deixar, chamando ele de irmão idiota. Na próxima cena temos Presley Nick falando dos golpes especiais do Endeavor. Especificamente o Punhos Flamejante, que em busca do seu poder, ele descobriu seus próprios limites. E isso produziu uma miragem na qual distorceu a visão dele. Nisso, o Dabi começa a aumentar a temperatura mais rápido e fala que ele também tem sentimentos em relação ao Shoto também. E nisso há mais cenas de flashback onde meio que o Dabi recuperou o poder do seu fogo enfraquecido e pelo menos sabia como aumentar o poder do seu fogo. Seu corpo sem sentidos removeu esses limites e aprendeu a liberar suas chamas ao observar. Ele lança o golpe Hell Spider, que é um golpe do Endeavor, pra cima de todo mundo, incluindo o líder, que lembra da conversa que ele teve com o Shoto, e o Shoto estava se preparando com o seu ataque. Bom, o Dabi chega tendo uma coisa pra perguntar ao Shoto. Qual expressão ele tinha, meio que ao se esconder dentro da UA. E fala que ele quer um caldo congelado no meio da desgraça. E ele vai dando vários golpes meio que no Shoto. E temos de fogo, é mais forte que o Endeavor, mas se continuar mexendo assim, vai ficar carbonizado. E o Dabi fala que apesar de ter se criado no melhor ambiente e ter um controle perfeito sobre o fogo, principalmente o corpo, o Shoto ainda depende dos outros. E nisso, o Dabi fala que o Shoto não passa de um boneco e mete um chatbot na cara do Shoto. Mas nosso moleque resiste e fala que o Dabi tá certo. Foi um tolo, hesitou e foi meia boca. E aí que o Dabi percebe que seu corpo tá ficando neutralizado. E meio que ele ficou feliz que o Dabi também esteja olhando pro Shoto. Ele queria alcançar todos os outros. E descobriu enquanto treinava, ele criou uma técnica sozinho, uma técnica para pará-lo. Nisso temos uma cena onde o Shoto tá conversando com o seu pai. E fala que ele não vai mudar seu posicionamento e meio que lutar contra o Meku Toya, já que o Midori precisa parar o Shigaraki e seu poder é mais adequado para o Toya. E diz que é o dever de todo mundo e eles precisam fazer o todo possível. E como seu irmão meia boca, o Shoto fala pro Toya que seu pai perdeu a cabeça. A família deles é um fracasso, mas a escolha de queimar as pessoas foi do Dabi. E na próxima cena temos o Deku preocupado com o Shoto, que ele vai ter que lutar contra o Dabi. Enquanto isso, tem uma cena perturbadora onde Mineta e os Shoshi estão pelados. Também tá lá o Lida. E o Shoto fala que pelo menos seu pai não vai reclamar por ter não cumprido a promessa. E se não conseguir lutar contra o Dabi e for parte da punição dele, Rock e os outros meio que tomaram a decisão certa. Dabi é o pecado da família dele. E é algo que ele não pode evitar para chegar onde ele quer. Por isso que ele não é uma técnica na qual pode superar essa barreira. E ele vai mostrando um tanquinho pro Deku. E o Deku parece que gostou. だからこの技はその壁を越えるためのものだ。掴みかけって言ってたあれ。伯爵熱拳とはまた何か。 E o Kaminari começa a ter o costume de petejar essa nova habilidade. E Katia mais uma vez sendo o nosso Katia. Merk, ele pegou a essência do Flamejante e manifestou ao mesmo tempo da sua esquerda com seu coração no centro. Sangue quente e frio que circula no seu corpo e traz equilíbrio a ambos os lados, que é como uma chama gélida. Bom, Merk, o seu pai queria o frio para reduzir o calor corporal. Ele vai fazer o oposto. Ele vai fazer isso para reafirmar que nasceu para essa família. E diz que é o seu poder, se lembrando lá no festival de esportes, onde o Deku gritou que é o poder do Shoto. Então Shoto usa o seu novo punho flamejante, fósforo, com impacto congelante. E essa é
a lâmina pálida da chama gélida. E se o Dabi quiser discutir tudo, então vai em frente. Talvez ajude a resfriar a cabeça. E o Dabi vê que, mesmo sendo irmão de sangue, acabaram sendo diferente. Bom, a chaminha meio que apaga. E o Dabi fala sobre que trilhos de estoicismo é que nunca são trilhos retos. Esse é o limite da sociedade sobre-humana. E aí eles vão continuando em trilhos paralelos. Há mais um ataque de chama, só que os sidekicks do Endeavor meio que se sacrificam para meio que o Shoto aquece sua chama. E o Shoto pensa que mesmo com uma frase simples, teve muita coisa que ele teve que voltar, que era de pegar pelo caminho. O sangue e passado feito por ganância. E nisso ele lembra das palavras de sua mãe, que ele não precisava ser prisioneiro do seu sangue, que ele pode ser aquilo que ele quiser. E quando percebeu isso, diferente dele, que havia parado no caminho, ele achou que todo mundo tinha avançado. Mas todos estiveram lá. A Tomoe nunca deixa para trás. Sempre o deixaram tranquilo. Então o Shoto acumula e condensa sua força e manda um socaço meio que no Dabi, que ele fala que os caminhos deles vão se cruzar, independente que seja a força. Por isso implora para ele parar, usando a grande onda de gelo que congela toda a cidade, ao mesmo tempo com a sua chama gélida. E o episódio se encerra assim. Eu quero agora! Gente, mais uma vez a família Todoroki recebendo um tratamento especial pela Bonnie de ter um episódio espetacular. Porque meio que a história da família Todoroki é um dos melhores subplots de Boku no Hero. Esse episódio apresenta mais do passado do Dabi, bom, o restante dele, de como meio que ele se tornou o vilão que ele é, ou seja, as consequências. E mostra mais dos interesses do All For One de ter o recipiente, na qual ele ia usar meio que as crianças, incluindo o Dabi, que, graças a Deus, fugiu, como meio que recipientes substitutos caso alguma coisa aconteça com o Shigaraki. E também Shoto Todoroki continua sendo um gatinho. No próximo episódio, a notícia da derrota do Dabi se espalha. Teremos destaque pro Shoji e teremos Endeavor e Hawks vs All For One. Esse foi o episódio 8 da 7ª temporada de Boku no Hero. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe, comenta no YouTube e fui!